Impacto femoroacetabular. Olá, meu nome é Davi Guzmão, eu sou médico ortopedista e hoje eu queria falar para vocês sobre um assunto que ele é muito importante em relação ao quadril, porque ele é uma das principais causas de artrose no quadril, que é o desgaste. E ele é muito importante porque ele inicia de uma forma muito sutil, com uma dor de pouca intensidade, que às vezes o paciente até não descreve como dor, descreve como um desconforto no quadril. E ele é muito comum iniciar em pessoas jovens. E a importância desse assunto é que quando a gente consegue tratar esse problema de uma forma precoce, a gente consegue mudar a história natural da artrose. Ou seja, aquele quadril que está tendo uma artrose gradativamente, que está desgastando a sua cartilagem gradativamente, quando a gente trata ele de forma precoce, a gente muda esse histórico e consegue evitar que esse quadril gaste de uma forma tão rápida. Então eu vou explicar para vocês aqui nesses modelos o que é esse assunto, que isso se chama impacto femoroacetabular. Esse aqui é um formato de um quadril da cabeça do fêmur, na verdade, normal, onde eu quero chamar a atenção de vocês para esse formato que é um acinturamento logo depois da cabeça do fêmur. Isso aqui é normal e todos nós temos, que serve para que a gente tenha um movimento amplo da articulação, especialmente para a parte da frente, que é onde o nosso quadril dobra principalmente, né? A flexão dele. Porém, existem algumas pessoas que têm uma alteração de formato da articulação do quadril. Que isso não é um defeito, às vezes o paciente fala assim, eu nasci com um defeito de formação. Não é propriamente um defeito, mas é um formato alterado da articulação do quadril, onde, aqui num exemplo em relação ao fêmur, esse formato ele fica modificado. Então, se vocês olharem a parte da frente da articulação do quadril, em vez de existir esse acinturamento logo depois da cabeça do fêmur, existe um pequeno volume aqui. Esse volume é uma alteração de formato entre a cabeça e o colo do fêmur, que pode ser chamado de efeito Kami, ou também de uma proeminência óssea, ou também às vezes vem nos laudos de radiologista como um bump ósseo, ou seja, uma calosidade óssea a mais nessa região. Isso aqui não está presente desde o nascimento, isso se forma em geral a partir da pré-adolescência, entre 7 e 12 anos de idade. Existem várias teorias por que isso se forma, mas isso aí é um assunto um pouco mais profundo para um outro vídeo. Bom, o problema é que essa alteração, ao invés de permitir o quadril se movimentar livremente, ele começa a ter um choque de uma maneira precoce contra o osso da bacia, o osso do acetábulo. Por isso o nome impacto femoroacetabular. Às vezes eu comento assim que o paciente tem essa alteração do impacto femoroacetabular e o paciente acha que o problema é o impacto do seu peso no solo, quando faz uma atividade de impacto. Mas não, o problema é o impacto desse osso, que é o fêmur, contra o osso do acetábulo. Eu vou botar para vocês um videozinho de uma animação em cima aqui do vídeo para mostrar para vocês, que mostra justamente esse movimento ocorrendo, como que essa alteração aqui vai machucando a cartilagem do quadril, que está aqui dentro, e machuca também uma cartilagem que existe ao redor do acetábulo, que se chama labrum, que é como se fosse um menisco do joelho, só que fica no quadril. Normalmente, uma das estruturas que se machuca primeiro é o labrum, ele começa a ter algumas alterações degenerativas e também algumas alterações na cartilagem. E o problema é que isso acontece em pessoas de 25, 30 anos. De 25 a 35 anos são os primeiros sintomas que começam a ocorrer nessa idade. Então, por isso que tem uma importância muito grande a gente poder tratar isso precocemente para impedir o desgaste da articulação. Aqui eu vou mostrar para vocês, nesses outros modelos, como que acontece o desgaste. Então aqui a gente tem uma articulação do quadril normal, notem que essa camada de azul ela representa a cartilagem e em espelho a gente tem a cavidade acetabular que também está íntegra, está completamente normal, lisinha como deve ser a cartilagem. Nesse outro exemplo aqui, a gente começa a notar uma certa rugosidade na cartilagem,
Quando vocês leem no laudo condromalácia, significa já um amolecimento da cartilagem, seja do quadril. Esse termo condromalácia serve para todas as articulações. Já nesse outro estágio, notem que existem fissuras, essas pequenas rachaduras que estão representadas aqui, é para representar que a cartilagem está mais estreita, está mais fina, existem fissuras que permitem com que o líquido normal que tem na nossa articulação chegue até o osso. E é nesse estágio que a gente começa a ver alguns cistos, eventualmente, na articulação. Eu já fiz um vídeo sobre cistos no quadril, que vocês podem dar uma olhadinha, a gente vai botar o link na descrição também. E esse é um estágio mais avançado. A gente quer fazer de tudo para que não se chegue nesse estágio. Notem que a cabeça do fêmur aqui está achatada, ela não é mais esférica. Essa parte branca é o osso. Aqui é quando o contato está um osso contra o outro, é o osso no osso. Não tem mais cartilagem. Se a gente consegue tratar esse quadril que tem essa pequena alteração, enquanto ele ainda está assim, plenamente com a sua cartilagem normal, com a sua cartilagem plena, a gente consegue evitar essa progressão. Sem falar que o paciente vai ficar sem dor, podendo fazer a sua prática de atividade esportiva que ele mais prefere, voltando à sua vida normal. Claro que quanto mais desgaste o paciente se apresentar na primeira consulta, mais difícil vai ser para esse paciente voltar à sua atividade plena, porque já teve algum desgaste prévio. Então, o ideal é a gente poder tratar de forma precoce para que esse paciente não tenha um problema de desenvolver a artrose, né? Tratar o impacto femoroacetabular. Então, aqui eu dei o exemplo do impacto, que é uma alteração no fêmur, mas ele também ocorre na bacia. E aqui mostrando para vocês o impacto causado pela parte da bacia, notem essa saliência vermelha que tem aqui, que ela representa, digamos, um excesso de osso na borda do acetábulo, que é um dos componentes do quadril. E o que acontece basicamente é a mesma coisa, só que o culpado aí é a bacia. Quando a pessoa faz o movimento de flexão e de rotação do quadril, se choca contra essa bordinha aqui da bacia. E o tratamento para isso, em geral, ele passa por uma intervenção cirúrgica. Nem sempre, às vezes o impacto ele é muito pequeno, isso não é sinônimo de cirurgia. A gente tem que individualizar sempre o tratamento de caso a caso, depende do exame físico do paciente. Eu conversar com ele, saber os momentos que ele tem dor, os momentos que incomodam o quadril, qual esporte que ele faz, o que ele deseja fazer de esporte no futuro. Mas, em geral, o tratamento é através de uma cirurgia que, felizmente, hoje, 90% das vezes é uma cirurgia por vídeo, minimamente invasiva, com 2 a 3 furinhos na parte lateral do quadril, onde a gente corrige essa alteração óssea através de uma broquinha especial que ela vai raspando essa parte alterada aqui e a parte de cima também. E com isso eu transformo um quadril que tem uma alteração pequena, mas que causa um dano na cartilagem, num quadril mais próximo do normal possível, para que a pessoa tenha seu movimento restaurado e fique com o quadril com uma movimentação livre. Tá? Então isso aqui é extremamente importante porque são pacientes jovens que têm essa alteração. Assim, vocês devem ter notado aqui, claro, esse é um assunto bem extenso. Tá? A minha principal área de atuação é muito na cirurgia preservadora, que é a cirurgia para manter a articulação normal do quadril, a gente fazer com que a articulação natural dure o máximo de tempo possível. E eu sou mais reconhecido especialmente por causa desse tipo de cirurgia. Um ponto bem importante que eu vou me aprofundar em cada tópico que envolve essa patologia, que é o impacto femoroacetabular. Eu vou me aprofundar nas causas disso, vou me aprofundar na recuperação, nos detalhes da técnica cirúrgica, que eu sei que muitos pacientes se interessam em saber mais disso, detalhes sobre a cartilagem, detalhes sobre o labrum, detalhes sobre a cápsula do quadril, o líquido sinovial, como é que ele se comporta, como que é a recuperação nas primeiras semanas. Eu já fiz um vídeo sobre isso, falando um pouquinho de uma forma genérica da recuperação, mas eu vou aprofundar, especialmente
os pacientes que são esportistas porque eles têm um desempenho diferente em relação à recuperação, e as pessoas que não são esportistas, mas são, digamos assim, atletas de final de semana, que gostam de atividade física, e também os pacientes mais sedentários. A gente vai aprofundar bastante sobre isso. Tá? Uma parte importante também é ressaltar, que eu gostaria de falar de novo, eu sei que eu falei várias vezes nesse vídeo, que assim, o diagnóstico precoce é a parte mais importante. Em média, o paciente demora 3 anos para saber que aquela dor está vindo do quadril. Porque essa dor ela imita muito uma dor muscular, uma dor de distensão, parece às vezes que é uma distensão na virilha. E o principal local que começa essa dor é na virilha, na parte da frente do quadril, onde o quadril faz aquela dobra. Quando a gente senta, fica aquela dobra na calça. Aquela dobra na calça, exatamente ali embaixo, está a articulação do quadril. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que isso tenha agregado uma informação extra para vocês. Se vocês têm um amigo, um familiar que está com alguma alteração desse tipo, mostre esse vídeo para eles. Isso aí pode dar uma luz em relação à dor que eles estão sentindo. Isso pode encurtar o caminho deles até um médico, para que ele procure um especialista de quadril na sua cidade, ou de repente vocês conhecem também alguém para indicar a ele. É muito importante uma pessoa ter um conhecimento na área de preservação da articulação do quadril, que são procedimentos e tratamentos muito diferentes em relação a uma prótese de quadril. Aqui a gente não está falando de prótese de quadril. Aqui a gente está falando justamente o contrário, que são tratamentos para tentar evitar a prótese de quadril, tentar fazer a articulação natural do quadril durar o máximo de tempo possível, tentar preservar a cartilagem para que ela não tenha uma deterioração de forma precoce. Então, lembrando de novo, mostrem para o pessoal que vocês gostam o vídeo, compartilhem, confiram os vídeos que eu já postei lá no YouTube, no Facebook, na minha página, daviguzmão.com, também tem bastante informação. Isso vai ajudar vocês a terem um entendimento global. A informação é a principal ferramenta que a gente tem para poder fazer uma boa escolha de tratamento, e é muito importante para cada vez mais o paciente assumir o controle sobre sua saúde e também tomar uma decisão informada junto com o médico. Hoje não existe mais aquela conversa, o médico mandou fazer alguma coisa. Essas decisões são informadas e são feitas em conjunto. O paciente e o médico têm que estar no mesmo time para que o tratamento seja da melhor forma possível e o paciente atinja os melhores resultados possíveis. Tá? Um abraço!